Gálatas, capítulo 5, os versículos 13, 14 e 15. Abra, por favor, e acompanhe, querido. É uma ministração bem interessante essa em Gálatas. Gálatas 5, do 13 ao 15. O texto diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Pai, nós nos apresentamos a Ti mais uma vez em oração, Senhor. Nós já estivemos aqui orando por muitas coisas, mas agora nós oramos por nós mesmos. A nossa oração, Senhor, é que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que a tua palavra seja bênção na nossa vida, Senhor. Que de fato a sua palavra cumpra em nós o seu propósito, no nome de Jesus, Pai. Que ela alcance o nosso coração e ela gere em nós, Pai, as mudanças, Pai, que devem ser geradas, as mudanças que o Senhor quer que ocorra. Meu Deus, fale ao nosso coração, por amor do teu nome, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Então a gente vai trabalhar, irmãos. Eu vou falar um pouco hoje sobre a liberdade em Cristo, a verdadeira liberdade cristã. E eu queria desafiar você a tentar acompanhar o nosso texto, tá bom? Porque é uma ministração interessante, bem interessante mesmo, a respeito da vida cristã e da liberdade cristã. Então, olha só. O texto diz assim, que nós somos chamados à liberdade. E não é qualquer liberdade, é a liberdade em Cristo. Mas a questão é, o que é isso exatamente e como é que a gente vive essa liberdade, tá? Então eu quero começar com um texto que eu nem sei quem é o autor do texto, mas é muito interessante, irmãos. Alguém descreveu o legalismo e a libertinagem. Legalismo e libertinagem são duas coisas completamente opostas, tá bom? Como dois rios paralelos entre a terra e o céu. O primeiro, no caso o legalismo, né? Ele é brilhante e puro, mas suas águas correm tão profunda e furiosamente que ninguém pode entrar nelas sem se afogar e ser despedaçado nas rochas de suas severas exigências. O curso da libertinagem, ao contrário, é relativamente calmo e tranquilo, e cruzá-lo parece fácil e prazeroso, mas suas águas estão tão contaminadas de veneno e poluentes que tentar cruzá-las é morte certa. Ambos os cursos são mortais e não podem ser atravessados. Um por causa das impossíveis exigências morais e espirituais. O outro por causa da imundícia moral e espiritual. Mas, estendendo-se sobre esses dois cursos, está a ponte do Evangelho de Jesus Cristo, a única passagem da terra para o céu. Os dois cursos levam à morte porque são caminhos de homens. O Evangelho leva à vida porque é o caminho de Deus. Eu não sei se você sabe, querido, mas legalismo e libertinagem, ou antinomismo, é um outro nome que a gente dá para isso também, são duas coisas que acompanham a história da igreja. E nós sempre corremos um risco de cair de um lado ou do outro, entendeu? Um desses dois rios, na verdade. Porque, veja, querido, isso aqui se você pensar, quando a gente pensa
em legalismo, entendeu? Traz a ideia de salvação através da obediência a preceitos mosaicos e a méritos pessoais. São aquelas pessoas que estão o tempo todo cumprindo regras, achando que cumprir regras dá a ela salvação. Há pessoas dentro da igreja que agem dessa forma. Elas vivem obcecadas por regras, porque acreditam que obedecê-las dará a ela algum crédito diante de Deus, dará a ela algum mérito diante de Deus. A carta de Paulo aos Gálatas, ela foi escrita para tratar especificamente desse problema. Porque Paulo pregou o evangelho na igreja ali da região da Galácia, naquelas igrejas, e quando ele saiu daquela região, chegaram ali pregadores judeus, né, convertidos, mas pregando uma mensagem que era mais ou menos assim: olha, você precisa crer em Jesus Cristo, isso é fato, mas só crer em Jesus Cristo não é suficiente. No caso daqueles pregadores que estavam abordando aquela igreja, assediando aquela igreja, a mensagem era: vocês precisam crer em Cristo, mas também precisam se circuncidar. Porque se vocês só creem em Cristo e não se circuncidar, vocês não terão acesso à salvação. Então a mensagem é Cristo mais alguma coisa. E queridos, ao longo da história da igreja, tem sido exatamente essa uma mensagem extremamente perigosa. Isso é legalismo. Eu creio em Cristo, mas não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, tenho que me ajustar aqui, tenho que me ajustar ali. Isso é legalismo. Do outro lado, e aí eu vou falar mais a respeito dessa questão aqui, tá bom? Vocês sabem que Paulo, se você conhece a carta de Gálatas, você sabe que Paulo combateu o legalismo com unhas e dentes, irmãos, né? Entretanto, querido, ele também conhecia os perigos que a mensagem da graça provoca. Ah, irmãos, você quer um exemplo disso? Romanos capítulo 3, a partir do versículo 5, eu vou te dar uma ideia de como funciona isso. Olha, mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? E se a minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que eu ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o mal que é mal, para que nos venha o que é bom. Aí Paulo diz: a condenação desses é justa. Isso aqui, Paulo está se referindo a pessoas que, ouvindo a pregação de Paulo, eles deturparam essa pregação a ponto de chegar a esse tipo de conclusão. Na verdade, era uma conclusão que eles jogavam, que eles acusavam Paulo. Eles diziam assim: Paulo, a tua mensagem é uma mensagem que ensina mais ou menos assim: olha, faça o mal, porque quanto mais mal você fizer, mais oportunidade você está dando a Deus de ser bom para contigo. É essa a ideia. Essa mensagem do antinomismo, querido, é a mensagem a ideia de você poder viver. É aquele povo que diz assim: olha, nós não estamos mais debaixo da lei, a lei já não existe mais. Então nós não precisamos mais obedecer lei. Nós somos salvos pela graça, tá? Vou ler outro texto rapidinho para você tentar pegar um pouco melhor ainda. Romanos 5, capítulo 20, e depois Romanos 6, 1. Olha só. A lei veio para que aumentassem a ofensa, mas onde aumentou o pecado, superabundou a graça. Aí, essa mensagem de Paulo, tá? Dizendo que a graça é maior do que o pecado. Tá? Essa é a mensagem do Evangelho, irmãos. A graça cobre multidão de pecados, verdade. Onde o pecado se manifesta, tá? A graça do Senhor se manifesta de maneira mais poderosa. Aí algumas pessoas ouvindo essa mensagem perguntam: então o que diremos? Vamos continuar no pecado para que a graça continue aumentando cada vez mais?
Bom, se onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, então nós vamos continuar praticando o pecado e assim nós estamos dando a oportunidade de Deus manifestar cada vez mais a sua graça. É um pensamento maligno, irmãos. Mas há cristãos que pensam dessa forma. Ou baseado nessa mensagem antinomista, né? Essa mensagem de uma libertinagem cristã, algumas pessoas acreditam que não importa como elas vivam, já que elas são salvas pela graça. É aquela questão, né? Não há nada que eu possa fazer para me salvar, não há nada que eu possa fazer para me manter salvo, porque tudo isso é obra de Deus. Isto foi realizado por Cristo. A salvação não depende do que eu faço ou do que eu deixo de fazer. Bom, se é assim, então a gente vai viver no pecado. Vai continuar vivendo da forma como a gente sempre quis viver. Eu costumo dizer que quem pensa dessa forma, querido, é porque nunca entendeu de fato a graça. Isso não é liberdade. Não é liberdade para fazer o que quer. E é aqui, querido, que nós estamos exatamente, tá bom? A nossa mensagem diz respeito à liberdade que nós temos em Cristo. O que nós precisamos agora é compreender o que significa essa liberdade. Nós somos livres de quê? Nós somos livres para quê, né? Ou o que significa essa liberdade? São três perguntas. Livres de quê? Para quê? E o que que significa exatamente essa liberdade? Se der tempo, querido, eu vou abordar essas questões. Livres de quê? Cristo nos libertou. Nos libertou para continuar pecando? Não, 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 não. Não foi isso não, querido. Tá? Quem pensa assim desconhece completamente a Bíblia, tá? Nós somos livres de quê? A Bíblia é muito clara, irmãos. Nós somos livres do mundo, nós somos livres do diabo, nós somos livres da carne. Isso tudo eu posso te mostrar num texto só. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 3. Paulo diz isso. Olha só. Ele lhes deu vida, tá? Quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, tá bom? Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Você percebe? Gente, a vontade que tem vou fazer uma abordagem aqui que vai tirar um pouco do tempo das coisas. Mas veja, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo 1, ele trata da salvação. É muito interessante, se você pegar o capítulo 1, a estrutura do capítulo 1 toda tem a ver com a salvação. E Paulo vai dizer: a salvação vista pela perspectiva divina, ela acontece em três etapas e cada etapa inclui uma pessoa da Trindade. Na primeira parte, nós temos Deus, e aí Paulo vai dizer que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, tá? Então, é o papel do Pai, é exatamente esse. Ele nos escolheu e nos elegeu em Cristo. Depois, Paulo vai dizer que a nossa redenção se dá por meio de Jesus Cristo. Então, ele está dizendo: olha, vocês foram eleitos, mas Cristo vai ter que vir a essa terra, vai ter que morrer, porque só a sua morte na cruz pode, de fato, salvar a pessoa. Depois, ele vai dizer que o Espírito Santo vem para completar essa obra. Deus nos elege, Cristo vem, morre no nosso lugar, e depois o Espírito vem e aplica essa obra que foi realizada por Cristo no nosso coração, nos dando fé, nos dando a confiança na obra de Cristo. Então a salvação é uma obra da Trindade. Quando ele chega no capítulo 2, ele vai mostrar a salvação por uma perspectiva mais terrena, se é que eu posso colocar dessa forma. Aí ele diz: Ele vos deu vida, ele lhes deu vida. É Paulo que está escrevendo aos crentes da igreja de Éfeso. É lógico, essa aqui é uma carta circular, então a carta vai ser lida lá em Éfeso, depois vai ser lida em outra cidade. Mas tá, vamos lá, carta aos Efésios.
ele escreve dizendo: olha, vocês estavam mortos e o Senhor deu vida a vocês. Como é que Deus deu vida a vocês? Aí volta para a obra lá da Trindade. O Pai escolhe, elege, o Filho vem e morre na cruz, o Espírito vem e aplica essa verdade no nosso coração. Ele deu vida. Quando foi que ele deu vida? Ele deu vida quando vocês estavam mortos em seus delitos e pecados. Vocês estavam mortos, ele veio e deu vida a vocês. Agora veja o que Paulo diz. Como é que uma pessoa sem Cristo vive, irmãos? É muito claro isso aqui. Ele diz: nos quais vocês andaram no outro tempo. Paulo está dizendo assim: olha, antes de Deus dar vida a vocês, vocês andaram segundo o curso desse mundo. O que ele está dizendo? Vocês eram governados por esse mundo, pelo padrão desse mundo. Vocês estavam encaixados no padrão secular, no padrão do mundo. Depois ele diz, segundo o príncipe da potestade do ar, novamente ele está aqui se referindo aqui à questão do diabo, né? Vocês viviam de acordo com o mundo, viviam de acordo com a vontade do diabo, irmãos, isso é forte, mas é a verdade, tá bom? E depois ele vai dizer que também viviam de acordo com a vontade da carne. E a obra da salvação nos liberta do poder do mundo, do diabo e da carne. É o que Paulo diz nesses 3 versículos aqui. Então nós somos livres disso, tá? Ah, pastor, mas o mundo ainda me tenta? Sim, com certeza, querido. Por isso, a ordem bíblica, não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo, entendeu? É uma tentação. Ah, pastor, eu fui liberto do pecado. Foi. Vou já falar sobre isso, né? Sim, fui. Mas Paulo diz que o pecado ainda habita o meu corpo. Ele só não pode ser mais meu senhor, né? Ele não pode mais me escravizar. Ah, eu fui liberto do diabo. Foi, querido. O diabo não tem mais poder sobre nós. Entende? É o ensino da Bíblia. Irmãos, Romanos 6, 7, essa mensagem, Romanos 5, da parte de final de Romanos 5, Romanos 6, Romanos 7, tudo isso está lá de maneira muito explícita, tá? Bom, nós somos livres também da escravidão do pecado. Essa é a mensagem mais difícil de aceitar, né? João 8,34 diz assim: Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aqui há uma coisa que precisa ser explicada nesse texto, tá bom, querido? Eu, durante muito tempo, no início da minha caminhada cristã, sofri demais. Quem peca é do diabo. Quem comete pecado é escravo do diabo, é escravo do pecado. Você precisa entender só uma coisa. A Bíblia, quando fala de pecado, ela se refere a 2 coisas. Ela se refere à prática do pecado. Aquele que comete pecado é do diabo. Irmão, se todo que comete o pecado é do diabo, quem aqui é de Deus? Porque tem alguém aqui que não peca? Tem? Se tiver, amanhã vai nascer com asas. Vai aparecer asas nas suas costas. Entende, querido? Não é aquele que peca, é aquele que vive na prática do pecado. Era isso que eu não entendia no começo da minha caminhada, irmãos. E eu me atormentava com isso demais. Todo aquele que pratica o pecado é do diabo. Eu dizia, então eu sou do diabo. Por mais que eu me esforçasse para viver em santidade, por mais que eu me esforçasse para agradar a Deus, vez ou outra, irmãos, eu tropeçava. Entende? E isso é porque a gente considera pecado aquela coisa mais grave, né? A gente não considera uma mentirinha bobo como pecado. Mas não só é pecado, como a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira, tá? Ele nos libertou do pecado. Isso não significa que nós não pecamos mais, irmãos. Significa que nós não seremos escravos do pecado, que nós não viveremos mais na prática do pecado. Eu já ilustrei tantas vezes isso aqui, querido. Uma coisa é você cair, outra coisa é você cair e gostar de viver caído e não querer sair daquela situação. Entende? Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, sim da graça. A mesma mensagem, querido. Quando o texto diz que o pecado não terá domínio, ele está dizendo assim: ó, vocês não serão escravos do pecado. Não é que nós não pecamos mais, tá bom, queridos? Terceira coisa, nós somos livres do jugo da lei. É lógico, Romanos 7, nós trabalhamos isso exaustivamente, tá? Romanos 7,6.
Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendiam. Assim, agora vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à velha forma da lei escrita, mas da maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Então, novamente, querido, não é que liberta a lei não significa que a lei não tem mais valor para nós. Não. Mas a gente não vai obedecer à lei como se obedecesse à lei nos desse direito à salvação. Não, não, não. Nós obedecemos à lei agora por um outro motivo muito diferente. Por gratidão a Deus, entendeu? Por aquilo que ele fez por nós, na verdade. Não obedecer à lei na tentativa de merecer salvação, como os judeus faziam, tá? E como algumas pessoas ainda fazem hoje ainda, tá? Veja, Gálatas 3,13. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Na verdade, querido, toda a carta de Paulo aos Gálatas é um grito de libertação do jugo da lei. Então, nós somos livres do mundo, do diabo, da carne, da escravidão do pecado e do jugo da lei. É essa liberdade que Cristo comprou para nós, tá bom, queridos? Agora veja, o que significa essa liberdade? Ou, vou perguntar de outra forma, para o que nós não fomos libertos? Talvez seja mais fácil você entender. Nós não fomos libertos para fazermos o que bem quisermos. Sabiam disso? Eu sou livre, agora eu faço o que eu entendo. Calma aí, meu querido. Que Bíblia é essa que você está lendo? Tá? Veja o texto que nós estamos estudando. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Você é livre, mas não é livre para dar vazão aos seus sentimentos, para dar vazão à sua carne. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. A palavra ocasião aqui, querida, significa pretexto. Então, o que Paulo está dizendo é que nós não podemos usar a nossa liberdade como pretexto para satisfazermos os desejos da nossa carne. Entende? Você não é livre para isso. Você não tem liberdade para pecar. É o que o texto está dizendo, irmãos. Não tem. E carne aqui, querido, não é aquilo que reveste o nosso esqueleto, tá bom? Não é a matéria em si, mas é a nossa natureza caída, tá? Veja, querido, quais seriam esses desejos da carne, irmão? Você não é livre para satisfazer a sua carne. A carne tem muitos desejos. Quais seriam eles? A Bíblia nos dá listas e mais listas, mas vamos dar uma olhada aqui em duas rapidinho. Gálatas 5, versículo 19 até o 21. Veja o que Paulo diz ali, olha. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. E aí ele termina dizendo assim: olha, declara a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós não somos livres para dar vazão aos desejos da carne, irmãos. Nós não somos livres para a imoralidade sexual. Nós não somos livres para viver em inveja, para viver em divisões, para viver cheio de ciúmes, de ira. Essas coisas não nos pertencem, tá? Ou então você pode pegar 1 Coríntios 6, 9 até o 11, onde Paulo nos dá uma outra lista. Ele diz assim, olha, ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, alguns estavam vivendo nessa prática. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas ele veio e lhes deu vida, ou seja, ele veio e os libertou dessa condição, querido. É o que Cristo fez por nós. Se ele nos libertou disso, nós não somos mais livres para continuar pecando, irmãos. O Filho de Deus veio a esse mundo para destruir o poder do diabo, para destruir a ação do diabo. Então a gente não pode continuar na prática do pecado alimentando o diabo, irmãos. Outra coisa, nós não fomos libertos para ferir e prejudicar uns aos outros. Eu estou me atendo agora ao nosso texto de Gálatas 5, do 13 até o 15, tá, querido? Olha o 15.
Mas se vocês agem como animais, animais selvagens, ferindo e prejudicando uns aos outros, então cuidado para não acabarem se matando. Agora, uma outra tradução diz assim: olha, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Irmão, sabe o que tem de estranho nesse texto? O estranho nesse texto é que Paulo está falando à igreja. Ele está falando aos irmãos. O que tudo indica aqui é que esses irmãos estavam brigando entre si. Olha a linguagem, se mordendo, devorando uns aos outros. Não é estranho isso, querido? Parece um pouco lá com 1 Coríntios que nós estamos estudando no domingo, né? Os partidos, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Os grupos estão ali se degladiando, brigando entre si, querendo saber quem que é superior ao outro. Confusão, divisão, briga. Irmãos, isso não é para acontecer na igreja, querido. Eu não sei quando é que a gente vai aprender isso, irmãos. Eu não sei quando é que a igreja vai entender isso. Nós somos um corpo, irmãos. Nós somos um corpo. E o corpo, ele trabalha pelo bem de si mesmo, entendeu? Cada membro desenvolve a sua função, cada membro faz o seu papel visando o bem, querido, do corpo em si. Se alguma. Como é que a gente dá o nome disso quando as células do nosso corpo se voltam contra o próprio corpo? As doenças autoimunes, né? É que as células se voltam contra o próprio organismo, né? Para destruí-las, na verdade. É mais ou menos isso, irmãos. Quando uma igreja começa a brigar entre si, irmãos brigando com irmãos, irmãos falando mal uns dos outros, irmãos, isso não pode, não pode. Isso entristece Cristo, isso entristece Deus, querido. O Espírito que habita em nós, eu não sei nem como é que fica, irmãos. Porque a ideia, querido, de ser corpo é cada um de nós vai ajudar o seu próximo, o seu irmão, a crescer, a se desenvolver. O irmão está doente, outro irmão aqui, o irmão acolá começa a orar para Deus curar, para Deus levantar. É um ajudando o outro, irmãos. É um se alegrando com o sucesso do outro, entendeu? Quando tem alguém abatido, vai alguém lá visitar, dar uma palavra de ânimo. Isso é ser corpo, irmãos. Não ficar brigando entre si, disputando entre si, né? Essas coisas pequenas, tolas, que fazem a igreja se dividir, rachar. Nós não podemos permitir, querido. E nós não temos liberdade para isso, irmãos. Nós não temos, tá bom? Agora, livres para quê, irmãos? O texto é muito claro. Nós somos livres para amar o nosso próximo. Olha o versículo 14, irmãos. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós temos liberdade plena da parte de Deus para amar o nosso próximo, para amar o nosso irmão, querido. Agora, aqui traz um pequeno probleminha, querido, porque em Mateus 22, o Senhor Jesus Cristo resumiu a lei, toda a lei, a 2 mandamentos. Lembra lá? Ele disse, alguém chegou para ele e perguntou, mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Mas você viu o que Paulo disse aqui? Paulo disse, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aparentemente, existe uma contradição entre o que Paulo disse e o que Jesus disse. Porque Jesus disse que o grande mandamento, o maior mandamento é amar a Deus. Paulo diz que toda a lei, Paulo foi mais longe, toda a lei se resume a um mandamento. A pergunta é: existe de fato uma contradição entre Paulo e Jesus? E a resposta é não, irmãos, de maneira alguma. E se não há, como é que a gente pode explicar então, querido? Como é que a gente explica as palavras de Paulo e as palavras de Jesus? Olha, querido, antes de resolver essa questão, eu vou aqui colocar diante de você uma coisa que eu julgo muito importante. É o seguinte: o ensino bíblico, ele nunca pode contradizer-se. E se isso acontecer,
É porque aquele que está manuseando a Bíblia está fazendo isso de maneira errada. Porque a palavra tem um único autor, irmãos, e ele não pode se contradizer. Entende isso? Não pode. Então, se eu estou vendo contradição, o problema não é a palavra. O problema é o entendimento que eu tenho da palavra. Então, aproveitando a deixa para falar disso, você sabe, você conhece os 3 testes que são usados para reconhecer uma falsa doutrina? Eu queria rapidinho abordar essa questão porque eu acho ela importante, irmãos. O primeiro teste para a gente conhecer uma falsa doutrina é o teste da origem. A sã doutrina, ela tem a sua origem em Deus. A falsa doutrina, ela se origina em alguém ou em alguma coisa criado por Deus. Tá? O teste é o seguinte: essa doutrina se origina em Deus ou foi elaborado por alguém ou alguma outra coisa? Vou dar um exemplo para você. Pense na doutrina do descanso da alma. Alguém conhece essa doutrina aqui? Já ouviu falar? Descanso da alma? É uma doutrina que diz que quando nós morremos, nós vamos permanecer dormindo até o dia do julgamento. Que nós ficamos sem consciência até a ressurreição final dos justos. Essa é a doutrina do descanso da alma. Pergunto para você, isso tem origem na Bíblia ou na mente de algum homem? Né? Ou então, pense na doutrina da ascensão de Maria, que ela foi levada aos céus, que nem Jesus. Isso está na Bíblia? Entende? O teste da origem. A questão a ser resolvida é como eu posso saber a origem de uma doutrina, irmãos? Eu vou só passar muito rapidamente, porque isso aqui, eu pregaria 1 hora em cima disso aqui, irmãos. Primeira coisa é, identifique a doutrina em questão. Como é que eu sei a origem de uma doutrina? Identifique a origem dela. Né? Certifique-se de entender claramente qual a doutrina você está examinando. Tem consciência dela? Tenho. Então, vamos lá. Segundo passo, pesquise nas Escrituras. Procure por passagens na Bíblia que possam estar relacionadas à doutrina em questão. Isso pode envolver a utilização de concordâncias bíblicas, ferramentas de pesquisa online ou simplesmente a leitura atenta das passagens pertinentes. Terceiro, contextualize essas passagens. Ao examinar as passagens relevantes, leve em consideração o contexto histórico, cultural e literário em que foram escritas. Isso ajudará a garantir uma compreensão mais precisa do significado original dos textos. Terceiro, irmãos, a quarta aqui, só vou parar isso aqui. Considere a interpretação tradicional. Pesquise como a doutrina tem sido interpretada ao longo da história da igreja cristã. Isso pode envolver a consulta a comentários bíblicos, teólogos e líderes religiosos reconhecidos. São coisas bem simples, irmãos, que a gente pode fazer. Pense, vamos lá, volte para a doutrina do descanso da alma. Vá para a Bíblia e você vai ler textos. E quem defende esses textos usa os termos dormir para dizer que o homem está dormindo, né? Que quando ele morre ele entra num estado de sono, sono da alma, tá? E que ele só vai acordar na ressurreição dos justos. Mas se você for para a Bíblia, Lucas 16, sabe o que Cristo disse para o que aconteceu lá com o mendigo e Lázaro? Os dois morrem e a Bíblia diz que o mendigo foi para o seio de Abraão. Eu não vou entrar nos detalhes. Pense em Jesus lá na cruz, quando daqueles bandidos ali olha para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor, sabe o que ele disse? Ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou então pense em Paulo dizendo, irmãos, Filipenses 1, Paulo abre o coração e ele manifesta um dilema que ele está vivendo. Qual é o dilema? O desejo dele é partir para estar com Cristo, porque ele diz que isso é infinitamente melhor do que estar ali. Mas aí, por um outro lado, ele tem um desejo no coração de ajudar a igreja. Ele sabe que a igreja precisa dele. Então ele opta por permanecer vivendo. Como se, tipo assim, se eu tenho uma escolha, a escolha é continuar vivendo. Mas como é que partir é infinitamente melhor se o homem vai partir e ficar num estado de sono eterno, até a ressurreição final. Tá? Se você for para a Bíblia, você percebe claramente que esse texto não tem fundamento, tá bom? Então, são coisas simples. O segundo teste, irmãos, é o teste da autoridade. A sã doutrina fundamenta a sua autoridade na Bíblia.
A falsa doutrina fundamenta a sua autoridade fora da Bíblia. Geralmente foi um anjo que apareceu e deu uma revelação. Vocês sabiam que todas as religiões, essas pseudo-religiões cristãs, tá? Todas elas têm a sua origem em algum tipo de revelação. É curioso isso, irmãos. Todos. Foi um anjo que apareceu. Os mormons, foi um anjo que apareceu e disse: vai em tal lugar, cava, porque lá você vai achar as verdadeiras escrituras. O cara foi lá, cavou e achou, entendeu? Eu poderia citar aqui Adventismo, poderia citar aqui o Testemunho de Jeová e tantas outras religiões que começam assim, uma revelação. A origem não está na Bíblia, a origem está em algum tipo de revelação. Irmãos, isso é muito perigoso, irmãos. Nós devemos buscar, nós devemos almejar do Senhor algum tipo de revelação, mas a gente deve ter muito cuidado, irmãos. Qualquer coisa que contraria as Escrituras deve ser rejeitada imediatamente, irmãos. Olha o teste. Essa doutrina recorre à Bíblia para afirmar sua autoridade ou apela para outra escritura ou outra mente? Se você pega o catolicismo tem as escrituras, mas tem a história, entende? Os concílios. Eu não sei como é que eles dão para isso, mas o Papa pode definir se uma doutrina é verdadeira ou não. Os concílios definem isso. Não é só na Bíblia. E eles se orgulham disso, sabiam? Já vi um padre falando que nós somos tolos por confiar só na Bíblia. Novamente, querido, nós precisamos questionar. Quando dois pregadores reivindicam a autoridade da Bíblia quanto ao que ensinam, embora aquilo que ensinam sejam coisas completamente diferentes, como podemos saber de quem é a interpretação correta? Você precisa saber se a doutrina realmente que está sendo ensinada é fundamentada. E aí isso nos leva direto para o teste, o terceiro teste. O primeiro teste é da origem, a segunda é da autoridade, o terceiro é da consistência. A sã doutrina é consistente com toda a Escritura, tá? Você precisa saber disso, irmãos. A falsa doutrina, querido, ela é inconsistente com algumas partes das Escrituras. Geralmente, as falsas doutrinas são pegas de pedaços isolados do texto bíblico. E aí o homem cria uma doutrina, tá? Irmãos, existe um princípio, é o princípio mais sagrado da interpretação bíblica, é que a Bíblia, né, ou as Escrituras interpretam as Escrituras. Isso significa que aquilo que a Bíblia diz, ensina em um lugar, não pode ser refutado pela própria Bíblia em outro lugar, tá? Qualquer doutrina verdadeira, ela suporta esse teste de consistência bíblica. Tá, é, pensando nisso, então como é que a gente explica essa aparente contradição aqui entre Paulo e Jesus? Jesus disse que o maior, mais importante de todos os mandamentos é amar a Deus. Paulo diz que toda a lei se resume em apenas amar o próximo. Como é que a gente resolve essa contradição, ou essa aparente contradição? Irmãos, isso para mim é muito simples, eu espero que você entenda isso. Paulo aqui, na verdade, querido, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus disse. Pastor, como assim? É simples, irmãos. A verdadeira prova de que alguém ama a Deus é se ele ama o seu próximo. Você quer um texto bíblico? 1 João 4,20. Se alguém disser, eu amo a Deus, porém continua odiando o seu irmão, essa pessoa é um mentiroso. Porque se você não ama a seu irmão que está bem diante de você, como é que você pode amar a Deus a quem nunca viu? Percebe? Amar o próximo, querido, é a mesma coisa de amar a Deus. Por isso Paulo resume tudo dessa forma. Não há como alguém dizer que ama a Deus sem que ele consiga amar o próximo. Se não ama o próximo, não ama a Deus, querido. É muito simples isso, irmãos. Como é que eu sei que eu amo a Deus? João vai dizer, amando o seu próximo. Como é que eu sei que eu amo a Deus? João vai dizer, obedecendo a palavra de Deus. É impressionante, querido. A gente não pode fugir disso. Eu nunca vi Deus, irmãos. Escute uma coisa que eu vou te dizer. Amar a Deus não significa exatamente afeição por Deus. E por quê, pastor? Porque, irmãos, como é que você pode ter afeição por alguém que você nunca viu? Ou alguém aqui já viu Deus? Não tem como ter afeição, irmãos. Amor, no que se trata, no que diz respeito a Deus, não é um sentimento.
É uma atitude. É uma atitude que é manifestada, entendeu? Por isso, quando você lê lá, 1 Coríntios 3 lá, amor é atitude, irmãos. É só isso, tá? A gente não, irmãos, a gente fica com uma coisa assim, de querer nutrir sentimentos por Deus, afeição, como eu gosto da minha filha, como eu gosto da minha esposa. Não tem como você ter afeição assim, irmãos. Você não conhece a Deus, você nunca viu a Deus, na verdade. É possível. E aí eu me volto para uma questão que eu tenho buscado no Senhor, né? Quando você estuda a vida dos homens que Deus usou durante o passado, esses grandes homens que Deus usou, eles tiveram, a maioria deles, os grandes sempre tiveram uma experiência pessoal com Deus, um encontro pessoal. Aí esses homens falam de Deus, querido, de uma forma tão apaixonada que é uma coisa assim impressionante, que eu me sinto constrangido quando eu leio. Mas aí há uma razão, entende? Cristo se revelou a ele de uma forma muito pessoal e não é subjetiva, não, foi objetiva mesmo. Deus, ele apareceu, se manifestou, entendeu? Ele envolveu aquele homem, encheu o coração daquele homem de amor. Ah, nesse sentido, querido, é possível a gente ter afeição. Mas eu digo para vocês, querido, essa é uma experiência rara, rara. Tanto é que você só vai encontrar essa experiência na vida. Oi, isso. Estava desligado, né? Tá. Então não há contradição naquilo que Paulo diz e naquilo que não há contradição. É a mesma coisa, o mesmo sentido, na verdade. E por último aqui, irmãos, deixa eu ver se eu estou terminando mesmo. Estou terminando, tá? Por último aqui, nós somos livres. Nós somos livres para amar o nosso próximo e nós somos livres para sermos servos uns dos outros, irmãos. Olha o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui, querido, há algo que parece assim, novamente, um paradoxo, entendeu? Paulo, que tanto condenou as obras, agora está exigindo obras. Entretanto, querido, o que nós vemos aqui nesse texto é apenas um meio aparentemente irônico de Paulo meio que cutucar as pessoas, os falsos mestres, dizendo assim: olha, vocês querem obras, então eu vou mostrar a vocês o tipo de obras exigida por Deus. Você quer fazer, praticar obra? Sirva o seu irmão, sirva o seu próximo. Ame o seu irmão, ame o seu próximo. É esse tipo de obra que Deus quer de nós, querido. Não é servir o meu próximo para merecer salvação. Não é amar o meu próximo para merecer salvação. Mas é servir o meu próximo porque eu sou salvo. É amar o meu próximo porque eu sou salvo. Entende? Obras na Bíblia, querido, para nós, não é condição para ser salvação. Obra é consequência da salvação, irmãos. Há muitas pessoas que vivem um dilema na vida cristã porque elas não entendem isso, querido, não conseguem compreender isso. Então elas acham que precisam fazer isso, sacrificar aquilo, não deixar. Irmãos, é um negócio, não pode, não pode, não pode. Olha, querido, se você faz isso, se você se priva de um monte de coisas por amor a Deus, por gratidão a Deus, amém, querido. Mas fazer essas coisas, achando que fazendo essas coisas você vai estar numa relação melhor com Deus? Ah, querido, oi? É? Ah, meu Deus do céu, agora tá complicado. Você consegue entender, querido? Irmãos, olha, quantas pessoas na vida cristã não vive esse dilema, sabe? Esse dilema. Elas não entendem, irmãos. Elas não entendem. Elas ficam buscando fazer alguma coisa. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A experiência que eu tenho me diz, querido, que quando uma pessoa ela não entende a graça, ela não entende essa questão das obras, que as obras que me salvam não são as minhas obras, mas são as obras de Cristo, o seu sacrifício, a sua morte na cruz. Quando ela não entende isso e ela vive praticando obras, se esforçando para fazer a obra, enquanto ela está fazendo isso, enquanto ela está orando, enquanto ela está indo para a igreja, enquanto ela está se envolvendo ali, evangelizando, ela está trabalhando a todo vapor para Deus. Ela se acha melhor, ela se acha superior aos irmãos. E é dado para apontar o dedo para o irmãozinho que não está fazendo aquilo que ela faz, entende? Mas esse irmão ou essa irmã, quando o ritmo cai, quando ela atravessa algum tipo de crise,
e ela começa a ter dificuldade para orar, ela começa a não sentir vontade de ir para a igreja, aí ela se afasta um pouco. Essa pessoa vai pensar o seguinte: eu estou desviado, eu não sou mais salvo. A salvação só é, ela só tem certeza da salvação quando ela está fazendo tudo que ela sabe que tem que ser feito. Quando ela deixa de praticar essas coisas, ela acha que perde salvação. Ela acha que não merece salvação. Irmãos, se eu pudesse deixar uma coisa com vocês, querido, em termos de vida cristã, não há nada mais importante do que você compreender que o amor de Deus para conosco, ele é incondicional. Eu devo viver a minha liberdade, querido, mas uma liberdade consciente do amor de Deus para comigo. Uma liberdade que não me permite viver na prática do pecado, porque eu sei que a prática do pecado vai entristecer o coração do meu Deus, vai ofender o coração do meu Deus, entende? Porque eu sei que eu vou fazer uma coisa, minha consciência me acusa, o Espírito me acusa, eu sei que eu estou errado. Se eu fizer, querido, eu vou estar entristecendo a Deus. Então, por amor a Deus, eu me privo daquilo. Ah, irmãos, eu poderia dar exemplo para vocês dessa coisa de quantas coisas eu já abri mão na vida porque eu sei que se fizesse eu estaria entristecendo a Deus. E isso é uma experiência comum no cristão. O que move a gente a viver para Deus, querido, é exatamente essa consciência de que nós somos amados por Deus, que nós somos escolhidos por Deus, e que, como forma de manifestar amor ao Senhor, eu procuro viver a sua vontade, eu procuro andar dentro daquilo que eu sei que é a vontade de Deus para minha vida. Não, nada de achar que liberdade é fazer o que eu quero. Não, liberdade, a minha liberdade, querido, é uma liberdade para servir a Cristo. A minha liberdade é uma liberdade para amar o meu próximo. A minha liberdade é uma liberdade para fugir do pecado. A minha liberdade é uma liberdade para servir as pessoas. Se eu não entendo isso, querido, eu estou perdido, irmãos. Entenda isso, querido. Irmãos, a vida cristã era para ser algo tão prazeroso, querido. Sério. A vida com Deus, irmãos, quando a gente cultiva a intimidade com o Senhor, era para a gente viver uma vida de gratidão eterna, irmãos. Veja, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, irmãos. Você consegue entender isso? Irmãos, pensa, não havia nada no universo, mas na mente de Deus eu já era um eleito. Ah, pastor, como é que explica isso? Eu posso te dizer só uma coisa, querido. Para Deus, não existe esse negócio de passado, presente e futuro. Para Deus, o tempo é. Lembra lá de quando ele se apresenta para Moisés? Senhor, quando me perguntarem, diga que o eu sou te enviou. Não existe para Deus, querido, esse tempo cronológico como nós o conhecemos. O tempo de Deus, o kairós de Deus é um tempo diferente do nosso. Então, não há nada no universo, não há nada, só Deus, e ali ele já tinha nos escolhido em Cristo Jesus. É uma verdade a teu respeito. Romanos 5:8 diz que Deus enviou Jesus para morrer por nós quando nós ainda éramos pecadores. Depois ele vai dizer, quando nós ainda éramos inimigos de Deus, ele envia o seu filho para morrer por nós. Queridos, quando eu penso em quem eu fui, nas coisas que eu já fiz, naquilo que eu já aprontei, e eu entendo que Deus me escolheu mesmo assim, irmãos, é um negócio impressionante. Eu tenho dificuldade de aceitar isso, querido, porque eu me conheço, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu já aprontei na vida, e eu olho assim, e a Bíblia diz que Deus me escolheu, que Deus me amou. Ele olhou e disse assim: eu quero o Edilson para mim, pronto. Eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos, vivendo aí ao meu bel prazer, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do diabo, fazendo a vontade da minha carne, como inimigo de Deus, afrontando a lei de Deus, afrontando tudo que Deus tem considera bom, entendeu? Era o que eu fazia, irmãos. E mesmo assim ele me alcançou. Esse amor de Deus precisa ser refletido em mim, amando o meu próximo. É isso que Paulo coloca aqui para os Gálatas. Não se mordam, não se devorem, irmãos. Vocês são filhos do mesmo Pai, eleitos pelo mesmo Deus, vão para o mesmo céu, têm o mesmo Espírito habitando dentro de vocês. Como é que pode viver dessa forma? Esse é o nosso chamado, Glenn. Nós somos livres. E a verdadeira liberdade cristã
é uma liberdade que nos leva a amar o nosso próximo, a servi-lo, a viver uma vida agradável a Deus, longe do pecado, longe da imoralidade, longe de tudo que não presta. Uma vida voltada somente para agradar ao Senhor. Eu sei, nós somos seres humanos, nós estamos no mundo caído, isso, o pecado vai nos assediar, o diabo vai nos assediar, a nossa carne grita por satisfação. É possível que uma vez ou outra a gente tropece e caia, mas isso, querido, é um acidente na nossa vida. Isso nunca pode ser uma prática. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus habita dentro de nós. E é esse Espírito que nos move em direção ao Pai, que nos move a amar ao Pai, que nos leva a viver uma vida agradável ao Senhor. Tá bom, querido? Vamos nos colocar de pé, por favor? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós bendizemos a Ti. Nós damos graças, Senhor, porque o Senhor nos amou. Amou de uma maneira incompreensível para nós, Pai. Quando a palavra se refere a esse amor, Senhor, ela não consegue adjetivar. Tudo que diz é porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não há adjetivos, meu Deus. A minha oração, Senhor, é que o Senhor nos conceda a graça de percebermos pelo menos uma fração desse amor que o Senhor tem para conosco. Um amor tão grande que o Senhor resolveu sacrificar o seu próprio filho para nos alcançar. E Pai, eu oro também para que, em resposta a esse amor, nós possamos amar os nossos irmãos, nós possamos amar o nosso próximo, Senhor, e servi-los com alegria. Em resposta a esse amor, nós possamos fugir da aparência do mal, fugir do pecado, fugir dos prazeres da carne, Senhor, vivendo uma vida agradável a Ti, em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito nos auxilie, que o Espírito ilumine o nosso entendimento, de maneira que nós possamos viver para a Tua glória, hoje e sempre, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.